Olá, queridos irmãos, estamos de volta com mais uma série de estudos através de devocionais para a edificação do corpo de Cristo. Estudaremos, através de uma visão geral, a escatologia bíblica, baseado no livro da Revelação, também conhecido como Apocalipse. Precisamos muito conhecer sobre escatologia, sobre a revelação das coisas que estão para acontecer, das que irão acontecer no curso do plano de Deus para a humanidade. A primeira coisa que estudaremos hoje é sobre os pactos ou as alianças incondicionais de Deus com Israel. Deus fez 4 alianças incondicionais com Israel, e toda a estrutura da profecia bíblica está ligada a essas 4 alianças que o Senhor fez com este povo. É de suma importância realizarmos um estudo das dispensações, já que está totalmente ligada e fortemente à escatologia. Os pactos realizados por Deus durante determinado tempo da história permanecem até hoje, e as promessas inclusas nestes pactos esperam cumprimento total. Dispensações são fortes períodos de tempos em que Deus estabelece diferentes maneiras de tratar com seu povo, sendo que em cada uma delas há os pactos estabelecidos por Deus em que são feitas as promessas que foram ou serão cumpridas, e também exigências, como condições, para que as alianças ou parte delas sejam concluídas. É interessante ressaltar que as alianças ou pactos tinham características diferentes relativa ao seu cumprimento. Algumas eram totalmente condicionais, onde aquela pessoa ou nação com quem foi feita a aliança deveria cumprir alguns pormenores para sua realização. As incondicionais, ao contrário, não estavam dependentes da pessoa ou grupo com que a aliança era feita. Deus prometia e, independente de qualquer coisa, ele se comprometia a fazer. O dispensacionalismo apresenta todo o plano de Deus através dos séculos por períodos, como se fossem capítulos de um livro. Embora sejam distintos, têm o mesmo contexto, ou seja, mesmas dispensações, sendo diferentes, estão interligadas, e elas tratam do mesmo contexto, que é a revelação de Deus ao homem e também o desenvolvimento deste relacionamento. Vamos ver alguns pactos hoje, como abraâmico, palestínico, davídico e o novo pacto. Se entendermos esses 4 pactos de forma clara e reveladora, teremos um descortinar da Bíblia no nosso entendimento muito forte. Deus tem 2 tipos de aliança com o seu povo: alianças condicionais e incondicionais. As condicionais Deus faz a parte dele e eu tenho que fazer a minha. Por exemplo, ele coloca as condições e quem quiser caminhar com ele precisa obedecer essas condições. As incondicionais são alianças que Deus estabeleceu e que, independente da nossa parte, já está feito. A maior parte das alianças de Deus, registrada nas Sagradas Escrituras, são alianças condicionais, em torno de aproximadamente 90%. Encontramos nas alianças abrâmica, palestínica e davídica implicações escatológicas que resolvem e explicam grandes discussões em várias áreas da doutrina. O que estudaremos vão ser implicações e o que cada uma delas representa para a igreja, para os gentios e para Israel, baseado em Apocalipse. A obra abraâmica, ou a raiz das demais promessas patriarcais, foi confirmada pela aliança palestínica. A promessa também inclui a formação de uma numerosa nação e o estabelecimento de um reinado eterno, confirmado na aliança davídica. Através de sua descendência, todas as nações seriam abençoadas,
e o que é confirmado na nova aliança. A aliança abrâmica, ou seja, a aliança com Abraão, demonstra a condição no texto de Hebreus 11:8, que diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que, mais tarde, receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Qual era o resultado? A herança. O propósito final de Deus para nós que somos filhos é a herança. O propósito da minha vida é alcançar a herança. Eu corro o risco de ir para o céu e não herdar o pleno propósito de Deus em minha vida. A maneira pedagógica de Deus falar conosco é através do processo. Ele fala conosco e espera caminharmos. E depois ele vem e fala de novo e aguarda que novamente venhamos a caminhar. Não basta obedecer, porque esta condição é para o servo. Temos que nos submeter, ou seja, estar debaixo da mesma missão. Olha o que diz o texto. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a casa do teu pai, para a casa que eu te mostrarei. Sai da casa do teu pai, perdão. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outros textos, encontramos o complemento desta aliança também. Podemos enumerar as promessas da seguinte forma: que Abraão, ele sairia e se tornaria uma grande nação. Ele seria abençoado, seu nome seria engrandecido, ele mesmo seria uma grande bênção. Deus promete abençoar os que o abençoassem e amaldiçoar os que o amaldiçoassem. Através dele e de sua descendência, todas as nações seriam abençoadas. Canaã seria de sua descendência. A possessão da terra seria eterna. Seria o patriarca de vários reis, que a aliança permaneceria perpetuamente em sua descendência. E a aliança de Deus com Abraão tem uma condição inicial que é: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ao cumprir esta parte, todo o restante era de caráter incondicional. Deus iria cumprir. No Novo Testamento, vemos claramente a imutabilidade da aliança abrâmica em Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 13, que diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. As promessas a Abraão eram definitivas, pois dele surgiria uma grande nação e para sua posteridade seria dada a terra de Canaã como posse eterna. Seu nome seria grande e quem ele abençoasse seria abençoado, e se amaldiçoasse seria amaldiçoado. Através dele, todas as nações seriam abençoadas e a aliança que Deus estabelecia com ele seria eterna. Depois nós vamos ver o pacto palestínico, onde Deus garante que toda a terra descrita a Abraão em todo o seu território é seu e para sempre. A aliança palestínica é uma aliança encontrada em Deuteronômio capítulo 30, dos versículos 1 ao 10. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração,
e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor, teu Deus, mudará a tua sorte. O Senhor, teu Deus, te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, pois darás ouvidos à voz do Senhor. O Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. O ponto central desta aliança é a possessão da terra que havia sido prometida à descendência de Abraão e perdida devido à desobediência de Israel, conforme Deuteronômio 28:63. No entanto, o novo pacto traria não só o restabelecimento da promessa, mas a sua reafirmação. Vamos ver os pontos desta aliança? Deus tirará Israel do cativeiro. Seria-lhes restituída a terra por posse eterna. Teriam grande prosperidade. Deus converterá toda a nação para si. É-lhes garantida proteção contra os inimigos. E a promessa de Deus para Israel permanece firme e inabalável. Claramente, se vê uma repetição do que foi prometido a Abraão de maneira também incondicional. O fato de a conversão de Israel ser aparentemente e a condição para que Deus cumpra sua promessa não torna a aliança condicional, pois o Senhor disse que converteria o seu povo. Ele seria o autor da conversão. A aliança davídica, Deus fez um pacto com Davi e também incondicional. Está registrada no livro de 2 Samuel 7, versículos 12 e 13. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. O descendente de Davi é Jesus, ou seja, a promessa do Messias a Davi. Jesus vai reinar sobre a terra, a partir de Jerusalém para sempre. A aliança com Davi também está ligada diretamente à abrâmica, porém com pormenores que se referiam a Davi e seus descendentes. Sua apresentação por parte de Deus, através do profeta Natã, se encontra em 2 Samuel 7, quando ele diz: quando seus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Davi havia colocado em seu coração o desejo de construir um templo ao Senhor. Deus não permitiu, porém fez com que ele, através desta aliança, pudesse observar que Deus lhe daria um filho, Salomão. Após a sua morte, o reino seria entregue a este filho. Seu filho edificaria o templo do Senhor. Deus amaria esse filho. Deus promete ter misericórdia desse seu filho, mesmo diante de suas transgressões. Sua casa, ou seja, sua descendência, seu reino e seu trono seriam estabelecidos para sempre. Deus deixa claro para Davi que ninguém, a não ser de sua descendência,
sentaria no trono. E esta promessa, como todas as outras, é de caráter incondicional. O reino prometido a Davi era totalmente literal. O próprio Jesus pregou o reino dessa forma em Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Jesus é o grande rei, que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, retornará e estabelecerá o seu trono. Deus tem providenciado a preservação da casa de Davi, isso é, a nação de Israel, a qual irá, no final da grande tribulação, ter seu trono ocupado através de seu descendente, Jesus, que virá para instituir seu reino eterno. A nova aliança fala sobre isso, ou seja, o novo pacto, que já tem a ver conosco hoje, a Igreja de Cristo. Deus havia estabelecido uma aliança com Moisés. Nela foram prometidos benefícios exclusivos à nação de Israel. Entretanto, esta aliança era temporária e assim é chegada ou chamada em Hebreus 8:13. Por isso, em Jeremias 31, de 31 a 33, Deus promete uma nova e definitiva aliança, chamada de eterna, em Isaías 61:8, no qual eram prometidas bênçãos materiais e espirituais definitivas para Israel. O texto de Jeremias 31, de 31, vai dizer: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem a alguém o seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor: esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. O resumo desta promessa, desta aliança, é a promessa de uma nova e futura aliança. Esta promessa é exclusiva a Israel e à casa de Judá. Uma conversão real e definitiva, comunhão eterna entre Deus e Israel, perdão dos pecados e esquecimento dos mesmos por parte de Deus. Jerusalém será reedificada e eternizada. Nos pontos da aliança vistos anteriormente, fica claro que na nova aliança Deus estabeleceria um novo relacionamento com Israel, devolvendo-lhe Jerusalém e permitindo a sua reedificação definitiva e prometendo estar no meio deles. Todos os pontos desta aliança também são definitivos e eternos, e isto até hoje nunca se viu acontecer na nação de Israel. O porquê tem resposta simples: a aliança é futura para eles. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo de Israel e luz para os gentios. Isaías 42. Estes gentios se tornaram a igreja,
sendo então participantes das bênçãos espirituais da aliança, através da fé no mediador dela, Jesus Cristo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus, diz assim João 1,12. A conclusão é que o milênio é literal, pois nele a nova aliança será estabelecida entre Israel e Deus, e cumprirá todos os seus desígnios desta aliança, como também das outras. Os pormenores referentes ao milênio nós vamos abordar mais para frente. O fim da atual dispensação é nós vermos que estamos vivendo a dispensação da graça, que dará lugar ao milênio. O que é necessário percebermos é que Deus está dividindo a história da humanidade em dispensações, para que cada uma delas tenha um propósito e uma missão específica, e todas elas deveriam ter um início e um fim. Portanto, esta era atual, ou este período de tempo chamado graça, em que estamos vivendo, terá um fim. E o que marcará este fim? 2 grandes eventos marcarão o fim. Primeiro, o arrebatamento da igreja, e segundo, a volta visível de Jesus para inaugurar o milênio. Quero agradecer a todos os amados irmãos que nos prestigiaram, que participaram deste estudo tão precioso sobre a escatologia, a revelação de Apocalipse. Eu quero te pedir que não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para que você possa receber prontamente tudo aquilo que nós temos gerado de conteúdo, os cultos que nós temos realizado na comunidade, e também você tem um espaço abaixo do vídeo onde você pode colocar os seus comentários, colocar dúvidas. As suas dúvidas nós queremos ter o prazer de poder respondê-las também, se assim Deus permitir e estiver dentro da nossa condição. Mas nós queremos que você participe, dando o seu testemunho, também dando a sua opinião a respeito dos conteúdos, tá bom, querido? Esse é o nosso espaço para nós interagirmos, sempre para a edificação do corpo de Cristo, para a manifestação do reino, para que possamos estar juntos e aprendendo mais do Senhor. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe e até a próxima devocional, em nome de Jesus.